Vamos então para a oração. Convido você para nós termos um tempo juntos de oração. Falar com Deus, antes de iniciarmos o culto, pedir que o Senhor nos ajude a cultuarmos a Ele da maneira que Ele quer ser cultuado, né? Da maneira que Ele aceita a adoração, o culto. Deus e Pai Todo-Poderoso, maravilhoso, tremendo, justo, Senhor da glória, te agradecemos por mais um dia, te agradecemos pela oportunidade de adorar o Senhor, né? Tua palavra diz que tudo aquilo que vive louva o Senhor. E nós estamos aqui para louvar o Senhor. Num dia tão especial, um feriado nacional, que tanto representa para o nosso país esse feriado, que a gente não permita que os mártires da liberdade tenham feito o que fizeram em vão, né? Que nós não sejamos omissos ao ponto de negar toda a luta do passado. Pedimos que o Senhor fale conosco, pedimos que o Senhor nos ajude, nos dê graça, sabedoria, pedimos que o Senhor nos revista de capacidade para proclamarmos a Tua palavra. Que o Senhor aceite o nosso culto, a nossa adoração, em espírito e em verdade, porque nós não estamos no mesmo lugar. E mesmo que estivéssemos, deveríamos adorá-lo em espírito e em verdade. Estamos cada um num campo, cada um numa cidade, num lugar, mas nos juntamos para exaltar e glorificar o Senhor. Fala conosco, Pai. Ajuda-nos a entendermos a Tua palavra, ajuda-nos a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é a oração que eu faço. No nome do nosso Salvador, o Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Vamos então abrir a Bíblia. Quem está aí pelo Facebook já sabe aonde nós vamos abrir a Bíblia. Você que está ouvindo só, abra no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 13, versículos 24 ao 30. Mateus 13, 24 ao 30. Se você não puder ler, por um motivo qualquer, ouça, eu vou ler. A Bíblia mesmo diz que a fé vem de ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Cristo. Olha o que está escrito aqui. Mateus 24, 30. Se você puder ler junto, é bom.
né? É ótimo. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Essa história de trigo, joio, né, não é muito conhecida de nós brasileiros, a não ser mais o pessoal ali do sul, né? Do Paraná para baixo, o pessoal conhece mais o trigo. Nós aqui no Sudeste não conhecemos, não. A gente conhece a farinha, aquilo que é o produto do trigo, né? Mas o trigo mesmo a gente não conhece. O que é o joio? E por que Jesus conta esta parábola? E essa é uma das parábolas que o próprio Jesus dá a interpretação. Ele conta a parábola e ele mesmo interpreta. Esta palavra joio, é bom você entender isso, ela está na Almeida Corrigida, né? Na Bíblia, Almeida Corrigida, aparece a palavra joio, mas tem uma tradução de um padre Antônio Pereira de Figueiredo. Ele fez uma tradução da Bíblia e ele não usou a palavra joio. Ele usa a palavra cisânia. Só para você saber, joio e cisânia são sinônimos, é a mesma coisa, né? Cisânia, com Z, né? C de cebola no começo e depois Z de zabumba. Cisânia é sinônimo de joio. E é uma planta, cisânia ou joio, é uma planta que se parece muito com o trigo, com o arroz, a planta, né? Só quem conhece mesmo de trigo é que sabe a diferença. Se eu for numa plantação de trigo que tiver o joio lá junto, eu provavelmente não vou saber a diferença.
né? E Jesus traz isso para a gente entender. A cisânia, ela é um pouquinho menor que o trigo, e quando uma pessoa no passado tinha um desejo de vingança contra a outra, ou queria destruir a outra pessoa, de alguma forma, por maldade, sei lá por que motivo, ela ia na plantação de trigo daquela pessoa, e normalmente à noite, para ninguém ver, né? E jogava aquelas sementinhas escuras de joio, espalhava no meio da plantação de trigo. E aquilo ia germinar junto com o trigo e ia contaminar a plantação de trigo. Por quê? Porque o joio, a cisânia, ele é meio venenoso, sabe? É meio narcótico até, né? Tem essa natureza narcótica, de veneno. Então, destruía a plantação, né? E aí, por que Jesus traz esta parábola? Isso é muito bom para a gente ter entendimento das coisas, principalmente nesses dias, né? A gente não pode deixar de perceber a astúcia, a esperteza, a malandragem do diabo. O diabo é tão esperto que ele leva as pessoas a crer que ele não existe. Tem um monte de gente que não acredita no diabo. Não acredita que ele exista. E aí ele age. Porque a pessoa não acredita, a pessoa coloca todas as ações dele, né? Ela reputa outra coisa, não ao diabo, porque ela não crê que ele exista. E Jesus disse que o inimigo é o diabo. O inimigo é o diabo. E o joio, a cisânia, são os filhos do diabo. Não é porque a pessoa nasceu, o diabo copulou com uma mulher e nasceu. Não é isso, uma criança que é filha do diabo. Não. O filho do diabo é todo aquele que segue as coisas do diabo. Às vezes a pessoa é filha do diabo, filho do diabo, não propositalmente, mas é um seguidor satânico. Porque o joio são os filhos do diabo, aqueles que seguem, aqueles que corrompem o trigo. É isso que Jesus está falando. O trigo são as pessoas tementes a Deus. E sempre no meio das pessoas tementes a Deus, o mundo é assim. Existem aqueles que são os filhos do maligno, o joio, que vão dia após dia corrompendo, enganando os filhos de Deus.
Jesus falou isso e os discípulos na época não entenderam muito, não. Ora, até hoje, tem gente que não entende a Bíblia, né? Imagina lá, naquela época, 2000 anos atrás, ao lado do Messias, ouvindo coisas completamente diferentes daquilo que eles estavam acostumados a ouvir e a acreditar. Imagina, eu sempre penso isso, né? Os discípulos não entenderam muito, mas conforme o tempo foi passando, depois da morte, da ressurreição, da ascensão de Cristo, eles começaram a entender aquilo que o Senhor falou para eles. E Pedro depois fala sobre isso, de outra maneira, mas ele fala a mesma coisa. Porque, se você for ver, a Bíblia sempre fala a mesma coisa, usando maneiras, formas, expressões diferentes. Por que que é assim? Para atingir outras pessoas, para que outras pessoas entendam. Às vezes a pessoa lê Mateus 13, 24 ao 30, não entende, mas quando ela lê Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ela vai entender. Eles falam a mesma coisa, só de maneira diferente. Mas é a mesma coisa. Pedro diz que o diabo, ele espreita como um leão que persegue a presa para devorar. E se você assistir aí esses documentários aí do History, né, sobre a África, sobre a sobrevivência dos animais na África, você vai ver como é que as leoas, na verdade, caçam, né? Como é que elas caçam? Na espreita. Elas têm aquela cor meio amarelada, aquela cor meio de capim seco, elas se escondem ali e aparecem para dar o bote. E é isso que Pedro está falando. Fica na espreita, fica na campana para dar o bote. O diabo faz a mesma coisa. Mas ele pode fazer isso com o crente? Pode, claro que pode. Ele usa o joio para fazer isso. Não estou falando de possessão demoníaca. Estou falando de corrupção. Né? Corrupção moral, corrupção psicológica, um engano. Ele usa o joio. Aonde está o joio? Está no nosso meio. E a Bíblia é tão clara nesse aspecto, né? Claríssima. Se você abrir aí em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, é que tem gente que não acredita, né? Então, eles são enganados facilmente. A Bíblia diz que, 2 Coríntios 11, 14, que o diabo, para encantar as pessoas, o que é encantar? É seduzir, é atrair. Ele pode até se transformar num anjo de luz. O que é um anjo de luz? É um anjo com aparência de um anjo de Deus. O diabo pode fazer isso. Então, veja o perigo que essas pessoas correm, e aqueles que acreditam nessas pessoas correm também.
Por quê? Porque ele é astuto, ele fica espreitando e na primeira oportunidade ele pode até se apresentar como um anjo de luz. Ah, eu estou vendo um anjo de branco, um homem de branco. Mas é só a gente ler a Bíblia. Como é que eu posso afirmar? Né? Eu posso afirmar que aquilo é da parte de Deus ou não é da parte de Deus pela capacidade que o Senhor nos dá de discernir espírito. Tem gente que acha que discernir espírito é poder ver se o espírito é de Deus ou é demoníaco. Não, não é isso. Discernir espírito é saber entender que aquilo que ele está falando vem da parte de Deus ou é um engano disfarçado. Isso que é discernimento de espírito. Porque Deus não abandona a palavra dele, nem quer que nós abandonemos. Então, para você discernir um espírito, primeiro você tem que conhecer a palavra de Deus, senão você não vai discernir nada. Pensa que essas coisas vêm assim, não, Deus me deu o dom. Não. Você conhece a palavra de Deus? Então, esse dom você não tem se você não conhece. Deus não vai te dar porque você não conhece, você nunca buscou. Por que nós pregamos a Bíblia? Para levar para você a verdade, para levar para você o crescimento na fé, para levar para você o arrependimento, a salvação. É por isso que eu prego a verdade. Qualquer pregador prega por causa de, ou deve pregar por causa disso. Porque é este o motivo da existência da verdade. Né? É a verdade. Não é? Olha, você ouve a verdade, né? A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Todos os dias eu cito esta passagem. Romanos 10, 17, se não me falha a memória. Né? A Bíblia não é de particular interpretação. Eu não posso interpretar do meu jeito, você interpretar do seu jeito. Não. Então nós usamos a palavra de Deus, primeiro porque ela é a palavra de Deus, e você ouvindo a palavra de Deus, você se fortalece. Quantas vezes nós estamos tristes, abatidos, caídos, arrebentados. E a palavra de Deus nos dá um novo ânimo. Não é para isso? Se você vai levar a palavra para alguém, qual que é o motivo? Que a pessoa entenda aquilo que você está falando, mude de vida, se converta, se entregue a Jesus, não é? Agora o diabo não. Olha só. O diabo não. O diabo pega a Bíblia, a palavra de Deus, e ele cita, ele usa a Bíblia para iludir a pessoa. Ele usa a palavra de Deus para derrotar a pessoa. Mesmo que ele mostre que aquilo não é derrota. Ele vai mostrar que aquilo é o quê? Vitória. Está escrito na Bíblia? Claro que está. Abre aí. Você quer ver o diabo citando a palavra de Deus para acabar com a pessoa? E olha, ele citou, não foi para qualquer pessoa.
Ele citou para o próprio Deus, tentando enganar o próprio Deus com a própria palavra dele, Deus. Abre Mateus capítulo 4, versículo 6. Olha a diferença da palavra de Deus usada para fortalecer, usada como verdade. E a diferença da palavra de Deus usada como ilusão, fábula, derrota. Mateus 4, 6. E o diabo disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Você consegue ver a diferença? Jesus estava no pináculo do templo, estava lá na parte mais alta do templo. Aí o diabo falava para ele: você não está dizendo aí que você é filho de Deus? Mas se você é filho de Deus mesmo, a palavra não diz? Então, que os anjos vão te guardar, vão te proteger. Não é isso que ele está citando aqui, ó? Quer ver? Isso aqui é um salmo. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver uma referência aqui. Acho que é Deuteronômio. Bom, pula então, se joga de cabeça aí. Os anjos não vão deixar você cair, eles vão te sustentar. Ele pegou a mesma palavra de Deus e usou para iludir, para derrotar Jesus. Agora, óbvio que Jesus não entrou na dele, né? Mas as pessoas entram. As pessoas leem, então, mas o diabo faz isso com a gente. Com a gente, que eu digo, com as pessoas de uma maneira geral. Ele não vai pregar: olha, eu sou o diabo, você tem que me seguir, você tem que abandonar. Não, ele diz: olha, não está dizendo lá que você vai ser vitorioso? Por que você não é vitorioso? Por que dá tudo errado na sua vida? Por que não sei o quê? E vai mostrando os problemas circunstanciais da vida. Aí a pessoa fala assim: caramba, mas não é que é verdade? Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para isso acontecer na minha vida. Vai, faz, não acontece nada também. Então ele usa para iludir. Aí a pessoa fica... olha lá, o irmão... O irmão Hassan está mandando aqui, ó. O Salmo 91. Tão simples de lembrar, não veio na minha cabeça. Enquanto nós pregamos a palavra, eu, você, para fortalecer a pessoa em Deus, ele pega a mesma palavra e transforma em ilusão. E a ilusão leva as pessoas à derrota. Você vê que a Bíblia nos mostra, né? Você ouve a Bíblia, você ouve o pregador, eu imagino que você consiga discernir aquilo que é de Deus, aquele que é de Deus e aquele que não é. Eu imagino que você consiga fazer isso. Você não precisa que o diabo venha e diga: olha, este é um homem de Deus, com ele eu não posso. Você não precisa disso. Mas o diabo usa. E se você abrir em Atos 16,
capítulo 16, versículo 17, você vai ver que ele não usou a palavra para mostrar que aquela pessoa era de Deus. Ele usou uma outra pessoa, uma adivinha, que ficava proclamando que os apóstolos eram servos de Deus e anunciavam o caminho da salvação. Isso está cheio hoje nas igrejas. Alguém que se diz possuído pelo diabo, daqui de repente fala, não, com esse eu não posso, este tem o varão de branco do lado dele. Está enganando. Porque como é que eu vou acreditar naquilo que a pessoa fala? Como é que eles eram mesmo apóstolos, eles eram servos de Deus. Abre aí, Atos 16, 17. Mas não eram porque a adivinha estava falando, eles eram porque eles eram mesmo. Como é que eu vou acreditar naquilo que a adivinha fala? Naquilo que alguém que se diz possuído pelo diabo vai falar? Por que ele faz isso? Porque ele é um joio. Todos aqueles que seguem o diabo são joio. Ele quer destruir o trigo. Está sempre misturado. Você já pensou? A cisânia, né? Ela é narcótica, ela é venenosa. Você já pensou se a pessoa não consegue distinguir, saber o que é joio e o que é trigo? Põe tudo junto, faz, sei lá o que vai fazer, farinha. Aí você vai comer aquele pão com farinha de joio. Está dizendo aqui, ó, é narcótico, é venenoso, a pessoa morre. Pode ficar muito doente, eu não sei qual que é. Pode ter alucinação. É isso que o diabo quer. É isso que ele quer, que você coma a farinha de trigo com joio junto. A farinha de trigo é boa, né? O pão, o bolo, sei lá, tanta coisa com farinha de trigo, macarrão. Mas com joio, por que ele faz isso? Para realizar o plano dele de ruína e de perdição. Então o joio, entenda, irmão, irmã querida, o joio, a cisânia é uma palavra egípcia, né? E o joio, acho que vem mais do grego, não tenho certeza. Mas a cisânia, ela tá em todo lugar. Dentro da sua casa, no trabalho, no lugar que você mora, no lugar que você vai, que você compra, que você vende, na sociedade. O joio está nas nações e principalmente nas igrejas denominacionais. O diabo, meu irmão, minha irmã, ele trabalha na calada da noite. É claro que os tempos mudaram muito, né? Naquela época de Jesus, quem queria fazer coisa errada fazia à noite. Por que fazia à noite? Porque não existia luz elétrica, não existia farol de carro, as ruas eram iluminadas de maneira diferente. Então era tudo muito escuro. Então se cometiam os maiores pecados à noite. Os crimes hediondos eram cometidos à noite. Hoje é à noite, é de dia, é qualquer hora, né? Mas o que você precisa saber são duas coisas muito importantes.
Estou olhando ali o tempo que... Primeiro, você necessita discernir. Não ter medo de discernir. Tem gente que tem essa capacidade dada por Deus para discernir, né? A capacidade é dada para quem conhece a Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, você não vai discernir nada. Já vou te avisando. Tem gente que tem a capacidade de discernir, mas tem medo. Eu vou falar, não, vou criar um problema. Isso, não cria problema e vai para o inferno. E outras pessoas vão também. Isso você precisa saber. Segunda coisa que você precisa saber: a existência do mal ao lado do bem, a existência do joio na plantação de trigo, ela não vai durar para sempre. Nós acabamos de ler aqui que no dia da colheita, da ceifa, né, no dia que vai cortar o trigo, eles vão separar o joio em feixes e vão queimar. O joio será jogado na fornalha de fogo. Por que a gente não pode hoje arrancar? A gente tem que alertar. Opa, tem joio aí, é diferente. Olha, ali tem um espaço que tem só joio. A gente pode fazer, deve fazer isso. Agora a gente não pode ir lá e arrancar. Por quê? Porque a gente pode arrancar um trigozinho que está lá. Então nós temos que falar para aquele trigo que está lá: você está entendendo? Olha, você está no meio de joio aí, hein? Aí não vai dar certo. Você vai se corromper com o joio. Vem. Sai daí, trigo. Vem para junto do trigo. Então o fazendeiro, que é Deus, não quer que se arranque o joio agora, para não arrancar um trigo junto. Nós temos que alertar o trigo. Trigo, vem para cá, trigo. Só joio aí, só veneno aí. Então, a gente não vive, né? Quantas vezes você vai comprar qualquer coisa na quitanda, não sei aonde, né? Tem um açougue que às vezes eu compro. A carne é boa, mas eu entro lá, tem imagem, né? Eu vou no mercado aqui, logo na entrada tem uma santa não sei o que lá. Isso em todo lugar, na escola. A gente sempre tem que ter a linha divisória. Opa, para cá é joio, para cá é a parte do trigo. Hoje a gente entende muito isso. Hoje não tem sempre uma linha, né? Você vai em qualquer fila, tem uma linha lá, 1,5 metro, você tem que ficar longe da pessoa, não tem? Não tem aquele negócio de isolamento? Com o joio a mesma coisa. Não quero papo com você não, joio, fica para lá. Você quer fazer parte do trigo? Vem para cá. Você vem para cá. E você vai ouvir a verdade. Você não vai pregar mentira aqui não, você vai ouvir a verdade. Porque você vem para cá para ouvir a verdade, não para pregar, não para proclamar mentira, joio. Porque se você deixar o joio proclamar mentira, ele vai contaminar o lugar que ele está. Não, coitadinho, agora ele veio para cá, deixa ele falar. E deixa ele falar, ele contamina todo mundo.
Olha, isso tudo está na Bíblia que eu estou falando, não estou inventando nada. Abre Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. O caminho da salvação é estreito e largo é o caminho da perdição. Hoje nós vivemos num mundo em que a luz e as trevas estão ali. O que é luz e trevas? É a mesma coisa que trigo e joio. Não tem diferença, é a mesma coisa. A gente convive o dia inteiro com Cristo e Baal, Cristo e Belial, Cristo e Mamon, o dia inteiro. Todo lugar. Então, para encerrar, que o tempo está arrebentando, se passar é um minutinho. O diabo opera nas trevas, quer pessoalmente, quer através do joio, que são os seus filhos seguidores. Para nós, cumpre-nos ter prudência, vigiar e não dar lugar ao diabo. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Temos que ter tolerância? Sim. Mas tolerância não pode se confundir com aceitação do errado. Para você não se contaminar. Quanta gente está seguindo hoje um monte de seita por aí, um monte, né? E não podemos nos esquecer que o dia da nossa salvação é hoje. 2 Timóteo 3,15. O joio, para encerrar, prejudica o trigo. Isso é indiscutível. Mas não impede a produção. O joio, no final, vai para a fornalha. E o trigo vai para o celeiro. E se todo dia eu estou aqui pregando a palavra de Deus para mim e para você, é porque eu quero ir para o celeiro. E quero, irmã querida, irmão amado, que a gente se encontre no celeiro. Deus, Pai Todo-Poderoso, ajuda-nos a entendermos tudo isso que foi falado aqui, Senhor, sobre trigo, joio, limite, separação. Às vezes temos que enfrentar o joio. Ô joio, convidar o joio. Mas ele ouve, ele aprende, porque ele não tem nada para nos ensinar. Dá sabedoria, graça para os meus irmãos e irmãs. Senhor, que juntos hoje nós tenhamos crescido um pouco mais na fé e no conhecimento do Senhor. Continua falando conosco, Senhor, nos livrando, Pai querido, de toda forma de engano. Livra-nos da mentira. Esta é a oração que faço. No nome do Cristo Jesus. Amém.